Desencantos. Fantasia dramática de Machado de Assis. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão no domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. A Quintino Bocaiúva. Clara de Souza, lido por Leni. Luiz de Melo, lido por Otávio. Pedro Alves, lido por Vicente. Primeira parte, em Petrópolis. Jardim, terraço no fundo. Cena 1. Custa crer o que me diz. Pois deveras, saiu aborrecido do baile? É verdade. Dizem, entretanto, que esteve animado. Esplêndido. Esplêndido, sim. Maravilhoso. Essa é pelo menos a opinião geral. Se eu lá fosse, estou certa de que seria a minha. Pois eu lá fui e não é essa a minha opinião. É difícil de contentar nesse caso. Oh não. Então as suas palavras são um verdadeiro enigma? Enigma de fácil decifração. Nem tanto. Quando se dá preferência a uma flor, a violeta, por exemplo, todo jardim onde ela não apareça, embora esplêndido, é sempre incompleto. Faltava então uma violeta nesse jardim? Faltava. Compreende agora? Um pouco. Ainda bem. Venha sentar-se neste banco de relva, à sombra desta árvore copada. Nada lhe falta para compor um idílio, já que é dado a esse gênero de poesia. Tinha então muito interesse em ver lá essa flor? Tinha. Com a mão na consciência, falo-lhe a verdade. Essa flor não é uma predileção do espírito, é uma escolha do coração. Veja que se trata de uma paixão. Agora compreendo a razão por que não lhe agradou o baile, e o que era enigma passa a ser a coisa mais natural do mundo. Está absolvido do seu delito. Bem vê que tenho circunstâncias atenuantes a meu favor. Então o senhor ama? Loucamente. E como se pode amar aos 22 anos, com todo o ardor de um coração cheio de vida? Na minha idade, o amor é uma preocupação exclusiva, que se apodera do coração e da cabeça. Experimentar outro sentimento, que não seja esse, pensar em outra coisa, que não seja o objeto escolhido pelo coração, é impossível. Desculpe se lhe falo assim. Pode continuar. Fala com um entusiasmo tal que me fez parecer estar ouvindo algumas das estrofes do nosso apaixonado Gonzaga. O entusiasmo do amor é porventura o mais vivo e ardente. E por isso, o menos duradouro. É como a palha que se inflama com intensidade, mas que se apaga logo depois. Não aceito a comparação, pois Deus havia de inspirar ao homem esse sentimento tão suscetível de morrer assim? Demais, a prática mostra o contrário. Já sei. Vem falar-me de Heloísa e Abelardo, Píramo e Tisbe, e quanto exemplo a história e a fábula nos dão. Esses não provam. Mesmo porque são exemplos raros, é que a história os aponta. Fogo de palha e nada mais. Pesa-me que de seus lábios saiam essas palavras. Por quê? Porque eu não posso admitir a mulher sem os grandes entusiasmos do coração. Chamou-me há pouco de poeta. Com efeito, eu assemelho-me por esse lado aos filhos queridos das musas. Esses imaginam a mulher um ente intermediário que separa os homens dos anjos e querem-na participante das boas qualidades de uns e de outros. Dir-me-á que se eu fosse agiota não pensaria assim. Eu responderei que não são os agiotas os que têm razão neste mundo. Isso é que é ver as coisas através de um vidro de cor. Diga-me, sente deveras o que diz a respeito do amor? Ou está fazendo uma profissão de fé de homem político? Penso e sinto assim. Dentro de pouco tempo verá que tenho razão. Razão de quê? Razão de chamar fogo de palha ao fogo que lhe devora o coração. Espero em Deus que não. Creia que sim. Falou-me há pouco em fazer um idílio, e eu estou com desejo de compor uma ode sáfica. A que respeito? Respeito à crueldade das violetas. E depois ia atirar-se à torrente do Itamaraty? Ah, como anda atrasado do seu século. Ou adiantado. Adiantado? Não creio. Voltaremos nós à simplicidade antiga? Oh, tinha razão aquela pobre poetisa de Lesbos em atirar-se às ondas. Encontrou na morte o esquecimento das suas dores íntimas. De que lhe servia viver amando sem esperança? Dou-lhe de conselho que perca esse entusiasmo pela antiguidade. A poetisa de Lesbos quis figurar na história com uma face melancólica.
atirou-se de Leucate. Foi cálculo e não virtude. Está pecando, minha senhora. Por blasfemar do seu ídolo? Por blasfemar de si. Uma mulher nas condições da 10ª musa nunca obra por cálculo. E Vossa Excelência, por mais que não queira, deve estar nas mesmas condições de sensibilidade que a poetisa antiga, bem como está nas de beleza. Cena 2. Boa tarde, minha interessante vizinha. Senhor Luiz de Melo? Faltava o primeiro folgazão de Petrópolis, a flor da imigração. Nem tanto assim. Estou encantada por ver assim a meu lado os meus 2 vizinhos, o da direita e o da esquerda. Estavam conversando? Era segredo? Oh, não! O senhor Luiz de Melo fazia-se um curso de história, depois de ter feito outro de botânica. Mostrava-me a sua estima pela violeta e pela safo. E que dizia a respeito de uma e de outra? Erguia-as às nuvens. Dizia que não considerava jardim sem violeta, e quanto ao salto de Leucate, batia palmas com verdadeiro entusiasmo. E ocupava Vossa Excelência com essas coisas? 2 questões banais. Uma não tem valor moral, outra não tem valor atual. Perdão, o senhor chegava quando eu ia concluir o meu curso botânico e histórico. Ia dizer que também detesto as parasitas de todo gênero e que tenho asco aos histriões de Atenas. Terão estas 2 questões valor moral e atual? Enviado. Confesso que não compreendo. Diga-me, senhor Pedro Alves, foi a partida de ontem à noite? Fui, minha senhora. Divertiu-se? Muito. Dancei e joguei a fartar, e quanto a doces, não enfardei mau estômago. Foi uma deslumbrante função. Ah, notei que não estava lá. Uma maldita enxaqueca reteve-me em casa. Maldita enxaqueca. Consola-me a ideia de que não fiz falta. Como? Não fez falta? Cuido que todos seguiram o seu exemplo e que dançaram e jogaram a fartar, não enfardando mal o estômago quanto a doces. Deu um sentido demasiado literal às minhas palavras. Pois não foi isso que me disse? Mas eu queria dizer outra coisa. Ah, isso é outro caso. Entretanto, acho que é dado a qualquer divertir-se ou não num baile, e, por consequência, dizê-lo. A qualquer, dona Clara. Aqui está o nosso vizinho, que acaba de me dizer que se aborreceu no baile. Consigo. Ah! Alto. De fato, eu o vi entrar e sair pouco depois com ar assustadiço e penalizado. Tinha de ir tomar chá em casa de um amigo e não podia faltar. Ah, foi tomar chá. Entretanto, correram certos boatos depois que o senhor saiu. Boatos. É verdade. Houve quem se lembrasse de dizer que o senhor saíra logo por não ter encontrado da parte de uma dama que lá estava o acolhimento que esperava. Olhando para Luís. Ah! Oh, isso é completamente falso. Os maldizentes estão por toda parte, mesmo nos bailes. E desta vez não houve tino na escolha dos convidados. Também é verdade. Baixo a Clara. Recebeu meu bilhete? Depois de olhar. Como é bonito o pôr do sol. Vejam que magnífico espetáculo. É realmente encantador. Não é feio. Tem mesmo alguma coisa de grandioso. Vão ao terraço. Que colorido e que luz! Acho que os poetas têm razão em celebrarem esta hora final do dia. Minha senhora, os poetas têm sempre razão. E quem não se extasiará diante deste quadro? Ah! O que O que é? é? É o meu leque que caiu. Vou mandar apanhá-lo. Como apanhar? Vou eu mesmo. Ora, tinha que ver. Vamos para a sala e eu mandarei buscá-lo. Menos isso, deixe-me a glória de trazer-lhe o leque. Se consente, eu faço concorrência ao desejo do Sr. Pedro Alves. Mas então apostaram-se? Mas se isso é um desejo de nós ambos, decida. Então o senhor quer ir? A Pedro Alves. Não vê que espero a decisão? Mas a ideia é minha. Entretanto, Deus me livre de dar-lhe motivo de queixa. Pode ir. Não espero mais nada. Cena 3. Este nosso vizinho tem uns ares de superior que me desagradam. Pensa que não compreendi a alusão da parasita e dos histriões? O que não me fazia conta era desrespeitar a presença de Vossa Excelência. Mas não faltam ocasiões para castigar o insolente.
Não lhe acho razão para falar assim. O senhor Luís de Melo é um moço de maneiras delicadas e está longe de ofender a quem quer que seja, muito menos a uma pessoa que eu considero. Acha? Acho, sim. Pois eu não. São modos de ver. Tal seja o ponto de vista em que Vossa Excelência se coloca, cá o meu olhar apanha-o em cheio e diz-me que ele merece bem uma lição. Que espírito belicoso é esse? Este espírito belicoso é o ciúme. Eu sinto ter por concorrente a este vizinho que se antecipa a visitá-la, e a quem Vossa Excelência dá tanta atenção. Ciúme. Ciúme, sim. O que me respondeu Vossa Excelência à pergunta que lhe fiz sobre o meu bilhete? Nada, absolutamente nada. Talvez nem o lesse. Entretanto, eu pintava-lhe nele o estado do meu coração, mostrava-lhe os sentimentos que me agitam, fazia-lhe uma autópsia. Era uma autópsia que eu lhe fazia de meu coração. Pobre coração, tão mal pago dos seus extremos e, entretanto, tão pertinaz em amar. Parece-me bem apaixonado. Devo considerar-me feliz por ter perturbado a quietação do seu espírito. Mas a sinceridade nem sempre é companheira da paixão. Raro se aliam, é verdade, mas desta vez é assim. A paixão que eu sinto é sincera, e pesa-me que meus avós não tivessem uma espada para eu sobre ela jurar. Isso é mais uma arma de galantaria que um testemunho de verdade. Deixe antes que o tempo ponha em relevo os seus sentimentos. O tempo. Há tanto que me diz isso. Entretanto, continua um vulcão em meu peito e só pode ser apagado pelo orvalho do seu amor. Estamos em pleno outeiro. As suas palavras parecem um mote glosado em prosa. A sinceridade não está nessas frases gastas e ocas. O meu bilhete, entretanto, é concebido em frases bem tocantes e simples. Com franqueza, eu não li o bilhete. Deveras? Deveras. Tomando o chapéu. Com licença. Onde vai? Não compreende que quando digo que não li o seu bilhete é porque quero ouvir da sua própria boca as palavras que nele se continham? Como? Será por isso? Não acredita? É capricho de moça bonita e nada mais? Capricho sem exemplo? Dizia-me então... Dizia-lhe que, com o espírito vacilante como baixel prestes a sussobrar, eu lhe escrevia à luz do relâmpago que me fuzila nalma, aclarando as trevas que uma desgraçada paixão aí me deixa. Pedia-lhe a luz dos seus olhos sedutores para servir de guia na vida e poder encontrar sem perigo o porto de salvamento. Tal é no seu espírito a segunda edição de minha carta. As cores que nela empreguei são a fiel tradução do que sentia e sinto. Está pensativa? Penso em que, se me fala a verdade, a sua paixão é rara e nova para esses tempos. Rara e muito rara. Pensa que eu sou lá desses que procuram vencer pelas palavras melífluas e falsas? Sou rude, mas sincero. Apelemos para o tempo. É um juiz tardio. Quando a sua sentença chegar, eu estarei no túmulo e será tarde. Vem agora com ideias fúnebres. Eu não apelo para o tempo. O meu juiz está em face de mim e eu quero já beijar antecipadamente a mão que há de lavrar a minha sentença de absolvição. Quer beijar-lhe a mão. Clara sai. Ouça, ouça. Cena 4. Sol. Fugiu. Não tarda a ceder. Ah, meu adversário. Dona Clara? Foi para outra parte do jardim. Bom, Vai sair. Disse-me que o fizesse esperar. E eu estimo bem estarmos a sós porque tenho de lhe dizer algumas palavras. às ordens. Posso ser-lhe útil? Útil a mim e a si. Eu gosto das situações claras e definidas. Quero poder dirigir a salvo e seguro o meu ataque. Se lhe falo deste modo, é porque, simpatizando com as suas maneiras, desejo não trair a uma pessoa a quem me ligo por um vínculo secreto. Vamos ao caso. É preciso que me diga quais as suas intenções, qual o seu plano de guerra. Assim cada um pode atacar por seu lado a praça, e o triunfo será do que melhor tiver empregado seus tiros. A que vem essa belicosa parábola? Não compreende? Tenha a bondade de ser mais claro. Mais clara ainda? Pois serei claríssimo. A viúva do coronel é uma praça sitiada. Por quem? Por mim, confesso, e afirmo que por nós ambos. Informaram-no mal. Eu não faço a corte à viúva do coronel.
creio em tudo quanto quiser, menos nisso. A sua simpatia por mim vai até desmentir as minhas acessões? Isso não é discutir. Deveras, não faz corte a nosso interessante vizinho? Não. As minhas atenções para com ela não passam de uma retribuição a que, como homem delicado, não me poderia furtar. Pois eu faço. Seja-lhe para bem. Mas a que vem isso? Há coisa alguma. Desde que minha fiança não ter a menor intenção oculta nas suas atenções, a explicação está dada. Quanto a mim, faço-lhe a corte, e digo-o bem alto. Apresento-me candidato no seu coração, e para isso mostro títulos valiosos. Dirão que sou presuído. Podem dizer o que quiser. Desculpe a curiosidade. Quais são esses títulos? A posição que a fortuna me dá, um físico que pode se chamar belo, uma coragem capaz de afrontar todos os muros e grades possíveis e imagináveis, e, para coroar a obra, uma discrição de pedreiro livre. Só? Acha pouco? Acho. Não compreendo que haja precisão de mais títulos além destes. Pois há. Essa posição, esse físico, essa coragem e essa discrição são de certo apreciáveis, mas duvido que tenham valor diante de uma mulher de espírito. Se a mulher de espírito for da sua opinião. Sem dúvida alguma que há de ser. Mas continue, quero ouvir o fim do seu discurso. Onde fica no seu plano de guerra, já que aprecia este gênero de figura, onde fica, digo eu, o amor verdadeiro, a dedicação sincera, o respeito, filho de ambos, e que essa dona Clara sitiada deve inspirar? A corda em que acaba de tocar está desafinada há muito tempo e não dá som. O amor, o respeito e a dedicação. Se o não conhecesse, diria que o senhor acaba de chegar do outro mundo. Com efeito, pertenço a um mundo que não é absolutamente o seu. Não vê que tem um ar de quem não está em terra própria e fala com uma variedade da espécie? Já sei. Pertence à esfera dos sonhadores e dos visionários. Conheço boa soma de seus semelhantes, que me têm dado bem boas horas de riso e de satisfação. É uma tribo que se não acaba, pelo que vejo. Ao que parece, não? Mas é evidente que perecerá. Não sei. Se eu quisesse concorrer ao bloqueio da praça em questão, era azada ocasião para julgarmos do esforço recíproco e vermos até que ponto a ascendência do elemento positivo exclui a influência do elemento ideal. Pois experimente. Não. Disse-lhe já que respeito muito a viúva do coronel e estou longe de sentir por ela a paixão do amor. Tanto melhor. Sempre é bom não ter pretendentes para combater. Ficamos amigos, não? De certo. Se eu vencer, o que dirá? Direi que há certos casos em que com toda satisfação se pode ser padrasto, e direi que esse é o seu caso. Oh, se a Clarinha não tiver outro padrasto senão eu? Cena 5. Estimo bem vê-los juntos. Discutíamos. Aqui tem o seu leque. Está intacto. Meu Deus, que trabalho que foi tomar. Agradeço-lhe do íntimo. É uma prenda que tenho em grande conta. Foi-me dado por minha irmã Matilde, em dia de anos meus. Mas tenha cuidado. Não aumente tanto a lista das minhas obrigações. A dívida pode engrossar e eu não terei por fim com que solvê-la. De que dívida me fala? A dívida aqui é minha. Dívida perene, que eu mal amortizo por uma gratidão sem limite. Posso eu pagá-la nunca? Pagar o quê? Pagar essas horas de felicidade calma que a sua graciosa urbanidade me dá e que constituem os meus fios de ouro no tecido da vida. Reclama a minha parte nesta aventura. Meu Deus, declaram-se injusta. Não vejo senão quebrarem lanças em meu favor. Cavalheiros, ânimo. A liça está aberta e a castelã espera o reclamo do vencedor. Oh, a castelã pode quebrar o encanto do vencedor, desamparando a galeria e deixando-o só com as feridas abertas no combate. Tão pouca fé o anima? Não é a fé das pessoas que me falta, mas a fé da fortuna. Fui sempre tão mal aventurado que nem tento acreditar por um momento na boa sorte. Isso não é natural num cavalheiro cristão. O cavaleiro cristão está prestes a morar. Oh! O sol do Oriente aquece os corações, ao passo que o de Petrópolis esfria-os. Estude antes o fenômeno e não vá sacrificar a sua consciência. Mas, na realidade, tem sempre encontrado a derrota nas suas pelejas? A derrota foi sempre a sorte das minhas armas. Será que elas sejam mal temperadas? Será que eu não as maneje bem? Não sei. É, talvez uma e outra coisa. Também pode ser. Duvido. Duvida? E sabe quais são as vantagens de seus vencedores?
Demais até. Procure alcançá-las. Menos isso. Quando dois adversários se medem, as mais das vezes o vencedor, e sempre aquele, que a elevada qualidade de tolo reúne uma sofrível dose de presunção, a esse as palmas da vitória, a esse a boa fortuna da guerra. Quer que eu imite? Disse as mais das vezes. Confessa, pois, que há exceções. For absurdo negá-las, mas declaro que nunca as encontrei. Não deve desesperar, porque a fortuna aparece quando menos se conta com ela. Mas aparece às vezes tarde. Chega quando a porta está cerrada e tudo que nos cerca é silencioso e triste. Então a peregrina demorada entra como uma amiga consoladora, mas sem os entusiasmos do coração. Sabe o que o perde? É a fantasia. A fantasia? Não lhe disse há pouco que o senhor via as coisas através de um vidro de cor? É o óculo da fantasia, óculo brilhante, mas mentiroso, que transtorna o aspecto do panorama social, que faz vê-lo pior do que é, para dar-lhe um remédio melhor do que pode ser. Bravo! Deixe-me, Vossa Excelência, beijar-lhe a mão. Por quê? Pela lição que acaba de dar ao Sr. Luís de Melo. Ah, porque o acusei de visionário? O nosso vizinho carece de quem lhe fale assim. Perder-se-á se continuar a viver no mundo abstrato das suas teorias platônicas. Ou por outra, e mais positivamente, Vossa Excelência mostrou-lhe que acabou o reinado das baladas e da pasmaceira para dar lugar ao império dos homens de juízo e dos espíritos sólidos. Vossa Excelência toma então o partido que me é adverso. Eu não tomo partido nenhum. Entretanto, abriu brecha aos assaltos do Sr. Pedro Alves, que se compraz em mostrar-se espírito sólido e homem de juízo. E de muito juízo! Pensa que eu adoto o seu sistema de fantasia e, por assim dizer, de choradeira? Nada! O meu sistema é absolutamente oposto. Emprego os meios bruscos por serem os que estão de acordo com o verdadeiro sentimento. Os da minha têmpera são assim. E o caso é que são felizes. Muito felizes. Temos boas armas e manejamo-las bem. Chame a isso toleima e presunção. Pouco nos importa. É preciso que os vencidos tenham um desafogo. A Luís de Melo. O que diz a isto? Digo que estou muito fora do meu século. O que fazer contra adversários que se contam em grande número, número infinito, a admitir a versão dos livros santos? Mas realmente, não vejo que pudesse responder com vantagem. E Vossa Excelência sanciona a teoria contrária? A castelã não sanciona, anima os lidadores. Animação negativa para mim. Vossa Excelência dá-me licença? Onde vai? Tem uma pessoa que me espera em casa. Vossa Excelência janta às 6. O meu relógio marca 5. Dá-me este primeiro quarto de hora? Com pesar, mas não quero tolhê-lo. Não falte. Volto já. Cena 6. Estou contentíssimo. Por quê? Porque lhe demos uma lição. Ora, não seja mau. Mal? Eu sou bom até demais. Não vê como ele me provoca a cada instante? Mas quer que lhe diga uma coisa? É preciso acabar com essas provocações contínuas. Pela minha parte, nada há. Sabe que sou sempre procurado na minha gruta. Ora, não se toca impunemente no leão. Pois seja leão até a última. Seja magnânimo. Leão apaixonado e magnânimo? Se fosse por mim só, não duvidaria perdoar. Mas diante de Vossa Excelência, por quem tenho presa a alma, é virtude superior às minhas forças. E, entretanto, Vossa Excelência obstina-se em achar-se razão. Nem sempre. Mas vejamos, não é exigência minha, mas eu desejo, imploro, uma decisão definitiva da minha sorte. Quando se ama como eu amo, todo paliativo é uma tortura que se não pode sofrer. Com que fogo se exprime, que ardor, que entusiasmo. É sempre assim, zombeteira. Mas o que quer, então? Franqueza. Mesmo contra os seus interesses? Mesmo, contra tudo. Reflita. Prefere a dubiedade da situação, uma declaração franca que lhe vá destruir as suas mais queridas ilusões? Prefiro isso a não saber se sou amado ou não. Admiro a sua força d'alma. Eu sou o primeiro a admirar. Desesperou alguma vez da sorte? Nunca. Pois continue a confiar nela. Até quando? Até um dia, Que nunca há de chegar. que está muito breve. Oh, meu Deus. Admirou-se? Assusto-me com a ideia da felicidade. Deixe-me beijar a sua mão. A minha mão vale bem 2 meses de espera e receio, não vale? Enfiado. Vale. Sem reparar. Pode beijá-la. É o penhor dos esponsais. Consigo. Fui longe demais.
Alto, beijando a mão de Clara. Este é o mais belo dia de minha vida! Cena 7. Entrando. Ah, Chegou a propósito. Dou-lhe parte do meu casamento com o Sr. Pedro Alves. O mais breve possível. os meus parabéns a ambos. A resolução foi um pouco súbita, mas nem por isso deixa de ser refletida. Súbita de certo, porque eu não contava com uma semelhante declaração neste momento. Quando são os desposórios? Pelos fins do verão, não, meu amigo? Com importância. Sim, pelos fins do verão. Faz-nos a honra de ser uma das testemunhas? Oh, isso é demais. Desculpe-me, mas eu não posso. Vou fazer uma viagem. Até onde? Pretendo abjurar em qualquer cidade mourisca e fazer depois a peregrinação da Meca. Preenchido este dever de um bom maometano, irei entre as tribos do deserto procurar a exceção que não encontrei ainda no nosso clima cristão. Tão longe, meu Deus! Parece-me que trabalhará debalde. Vou tentar. Mas tenta um sacrifício. Não faz mal? A Clara. Baixo. Está doido. Mas virá despedir-se de nós? Sem dúvida. Baixo a Pedro Alves. Curvo-me ao vencedor, mas consola-me a ideia de que, contra suas previsões, paga as despesas da guerra. Alto. Vossa Excelência dá-me licença? Onde vai? Retiro-me para casa. Não fica para jantar? Vou aprontar a minha bagagem. Leva a lembrança dos amigos no fundo das malas, não? Sim, minha senhora. Ao lado de alguns volumes de Alphonse Karr. Fim da parte 1.